Antes da gente começar o vídeo, rapaziada, eu achei melhor, antes da gente ir pro assunto principal, mostrar pra vocês aqui, ó, da onde sai o assunto do vídeo, tá? Ontem a Leila Pereira concedeu um podcast, uma entrevista pro Flávio Prado, tá? E aí ela dá essa indireta aqui, ó. Em entrevista ao podcast do Flávio Prado Entre Amigos, Leila falou sobre a implementação do fair play financeiro no futebol brasileiro e ainda criticou a forma como os outros clubes têm lidado com as finanças no Brasil. Aí aqui embaixo, ó, se não paga o salário do jogador, como quem está adquirindo novos atletas, né? Eu já falei sobre isso, inclusive. Essa conta não fecha, tanto que não fecha que está cheio de clubes quebrados no Brasil. Teria que ser implementado o fair play financeiro, isso é para a saúde do futebol brasileiro. E aí, rapaziada, por que eu achei melhor fazer primeiro essa introdução aqui com vocês de um vídeo mais longo e pedir também novamente para assistir até o final? Porque também a gente tem uma outra questão, tá? A Leila Pereira faz seus últimos 3 anos de mandato agora, depois de 25, 26 e 27, né? Então ela vai fazer 25, 26 e 27 inteiro e ela defende o fair play. E eu acredito que ela defende o fair play financeiro sim. Agora, o que eu vou falar no vídeo a partir de então é o fair play financeiro sem a liga nem sempre é uma solução. Mas para Leila Pereira pode ser uma ótima. Sabe por quê? Porque a Leila já administra o Palmeiras como uma empresa, isso ela falou durante o podcast, né? E a gente tem que se ligar para depois. Porque se tiver o fair play e o Flamengo criar essa distância pelas receitas que eles recebem sem liga, o grande problema, no meu ponto de vista, é aonde vai parar essa vantagem que o Flamengo vai ter, no meu ponto de vista, tá? Então, só para vocês entenderem que não é um vídeo que sai de um vazio. Ontem, para quem não viu, tá? Porque não teve um extremo sucesso o episódio, mas, ou seja, o que eu tô querendo dizer com isso? Não foi um episódio que muita gente assistiu. A gente pode até ver os números depois aqui, mas ontem tinham 3.000 pessoas assistindo. Pro tamanho da Leila Pereira, para a importância que se tem quando a presidente do Palmeiras fala, eu achei que foi pouco, tá? Eu achei que merecia ter tido mais alcance. Mas vamos pro vídeo, quero muito saber a opinião de vocês, mas vale essa ressalva para vocês entenderem da onde nasce o assunto do vídeo de hoje. Eu espero que esse vídeo agregue valor para você no final de semana, que chegamos ao primeiro final de semana sem o Palmeiras, agora somente na próxima semana. Bom, uma semana engoliu, já foi praticamente, né? Amanhã vai completar. E agora a gente fica no aguardo e na espera dessa próxima semana. Cara, eu vi ontem, assisti a entrevista da Leila e eu gostaria que vocês assistissem. Lá com o Flávio Prado, ela falou, pelo menos ali que eu contei, 300 ou 400 sabes. E eu fiz questão de colocar lá o meu verificador ali de transcrição. Mais ou menos isso, vocês podem ir lá, eu não estou exagerando não. Deve ter sido 300 ou 400 sabes. Dentre esses sabes e entende, eu entendi algumas coisas e eu quero passar aqui para vocês, tá? Estamos caindo na armadilha do Flamengo sem perceber. E o que eu quero nesse vídeo, primeiro, pedir para você assistir ele até o final, somente para você não ter a ideia de que eu tô aqui querendo rivalizar de forma barata. Não é o intuito do vídeo. Não é meu intuito atacar o Flamengo, nem defender Corinthians, ou atacar o Corinthians, e nem atacar o Palmeiras, ou defender o Palmeiras. Não é isso, não. Você pode, inclusive, usar qualquer verificador de fatos aqui nesse vídeo, que você vai ver que eu estou me apegando a coisas que falaram e não a coisas que eu estou supondo ou imaginando, tá? Então, para você que é novo aqui no canal, pedir para deixar o like, coloque seu comentário, faz um comentário qualificado aí. O que é um comentário qualificado? Usando isso aqui e não usando o fígado, né? Porque muitas vezes a gente vai citar um outro clube e aí já acham que a gente vai atacar, porque é mais ou menos o mecanismo que se tem hoje no jornalismo, né? É sempre atacar o outro clube. Pega ontem, por exemplo, que eu falei do Corinthians, não teve ataque ao Corinthians, né? Tanto na live quanto no vídeo que eu gravei. Eu tentei trazer uma situação sólida para o debate, que é quanto custa determinar os jogadores e quanto vai custar o DPI. E aquilo ali é um fato. Aquilo ali não é eu que criei. Aquilo ali é o que é, como é. Lucas Lima foi uma aquisição que gerou uma dívida para o Palmeiras. O Depay vai gerar uma dívida para o Corinthians. Não tem jeito. Depois, aí vamos ver se vai gerar lucro, como qualquer outro jogador. Jogador bom, jogador ruim. O jogador bom vai gerar uma dívida maior. O jogador ruim vai gerar uma dívida menor. Bom, vamos lá. O Flamengo, através do Landim e do Spindle, eles começaram a atacar diretamente o Textor e o Botafogo. E, obviamente, nesse jogo, o Palmeiras está junto com o Flamengo. Só que o que o Palmeiras não entendeu, ou entendeu e quer deixar essa coisa rolar desse jeito mesmo,
é que quando você está cobrando fair play financeiro, tá? Você não necessariamente tendo uma liga oficializada, você está permitindo que o Flamengo se torne ainda maior do que é. Por quê? Sem a liga, a gente tem uma distribuição de receitas baseada na audiência. Porque a liga é a Globo e a CBF. É assim que a gente tem que enxergar. Então hoje eu não vou ficar aqui passeando por arquivos, é um vídeo 100% aqui com vocês, mas basicamente é como funciona hoje. A distribuição de receita ela é baseada em audiência, não em meritocracia. Isso quer dizer basicamente o quê? Que o Fortaleza hoje, fazendo campanhas sequenciais, pode voltar a fazer campanha de Z4 e não tem muito o que se fazer. O Corinthians brigando pelo rebaixamento contra o Cuiabá, tira um jogador do Cuiabá, o Cuiabá está basicamente com a mesma campanha e não tem muito o que se fazer. O Corinthians está devendo e o Cuiabá aceitou vender. E é isso que tem. Esse é o nosso formato hoje, não tem muita regra. Então tudo que você vai reclamar passa a ser choro, porque é um território sem regra, ou quase sem regra, né? Eu quero me apegar a duas falas da Leila Pereira. Uma de ontem e uma já de um passado que está gravado aqui. Então isso é um fato. No programa Roda Viva, para você só mostrar que realmente eu gravo as coisas aqui, para vocês não acharem que eu tô aqui, ó. Eu mando para mim mesmo aqui, ó. Tá vendo a foto dela aqui, ó? É para não aparecer o número do telefone. Eu mando alguns arquivos para mim mesmo, porque eu mando para mim mesmo, clipo os arquivos para mim mesmo, para quando eles sumirem da internet, eu ter aqui. Então eu faço esse trampo já tem um tempo, com várias coisas, porque você às vezes perde a referência, e aí as pessoas, você não falou que fulano tal disse? Então você tem que ter gravado, né? Então tem um servidor que eu coloco isso aqui à parte depois. É assim que funciona comigo. A Leila Pereira ela se mostrou a favor da SAF quando ela foi na cultura no Roda Viva. Ela disse, sou a favor da SAF, porém, empresa também quebra. Não pretendo trazer isso para o Palmeiras, mas por quê? Que ela abriria uma concorrência contra ela mesma, né, pessoal? Vamos usar um pouco a cabeça, né? Ela já administra o Palmeiras como uma empresa e isso não sou eu que estou falando, ela mesma diz isso. Se ela abrir hoje para uma SAF, tem que ter uma concorrência pela compra. Então, não necessariamente quem compraria era a Crefisa. E, obviamente, hoje entra um bilionário para assumir o Palmeiras, a Crefisa é tirada no dia seguinte. Por exemplo, se entrasse hoje, em 2026 ou 2025, a Crefisa não estaria no Palmeiras. É simples assim. Ou estaria, mas como uma patrocinadora. Aí, muita gente fala assim, mas pode ser que ela compraria o Palmeiras também. Mas ela já administra o Palmeiras de um ponto de vista como empresa, tem os negócios dela como patrocinador master e para ela não é inteligente. Mas para vocês entenderem o ponto do vídeo. Já tem algumas semanas que o Spindle deu uma resposta e voltou a responder sobre salários em dia. Aqui no Flamengo se paga em dia. Hoje, porque há uma lista de jogadores ali dos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, que o Flamengo contratava e não conseguia honrar com o compromisso. Então, hoje, o Flamengo é um clube organizado. Hoje, o Palmeiras é um clube organizado. Mas se a gente pedir o fair play financeiro sem liga, ou seja, está incomodando o gasto de algumas equipes que não pagam, que é o caso do Corinthians, e o gasto do Botafogo, que é algo que tudo indica, paga seus atletas em dia. Pelo menos eu nunca vi nenhuma notícia do Botafogo perante atraso de pagamentos e de salário. Então a gente tem dois modelos ali diferentes gastando, né? O Corinthians lá embaixo e o Botafogo lá em cima. E aqui é um vídeo complexo, por isso que eu pedi para ficar até o final. Se a gente hoje coloca o fair play financeiro para andar nesse conjunto sem regras, né? Que não tem, na verdade, um conjunto é de regras, né? Mas o nosso conjunto não tem regra. Ou seja, a forma como o futebol brasileiro atua hoje permite algumas coisas. Hoje, o fair play financeiro é bom para o Flamengo. O Flamengo vira um Real Madrid. Porque ele arrecada aqui em cima. É a menor, até onde eu sei, a menor dívida do Brasil hoje de clubes é a do Flamengo. Tudo bem que agora adquiriu um terreno, aí tem que ver como que vai ser todo esse processo, mas até então estava diminuindo a sua dívida, até mesmo para adquirir o estádio. Só que se o fair play financeiro hoje ele é aprovado nessa várzea que a gente tem, o Flamengo vira o Real Madrid da noite para o dia. Aí vai estar todo mundo ter que buscar o Flamengo. Ou seja, as SAFs que encurtaram esse processo, elas vão perder totalmente o seu
o seu poderio financeiro e vai ter muito mais dificuldade, vai demorar mais tempo para subir um elenco qualificado, não necessariamente pelo valor dos jogadores, mas sim essa coisa que se tem no Palmeiras, de um trabalho organizado, mirando longo prazo, etc. Porque o Palmeiras não fez loucura, mas sempre esteve gastando. Sempre, desde 2015 o Palmeiras gasta e teve 2 anos ali que gastou menos, principalmente depois da temporada 19, o Palmeiras dá uma baixada nas contratações, vai trabalhando manutenção do elenco, nesse ritmo vai fazendo as vendas de base e tá tudo certo. Agora, e o Corinthians? A galera não tá entendendo o que o Corinthians tá fazendo. A galera não tá entendendo. Ah, mas o Corinthians vai dever, tá contratando... O Corinthians vai virar uma SAF. O São Paulo caminhava para isso, conseguiu se recuperar. O Corinthians vai acabar sendo vendido, porque vai chegar um ponto, se não der certo, as loucuras que está fazendo o presidente Augusto, que o Corinthians vai ter uma dívida insuportável. E aí alguém vai ter que comprar o Corinthians para administrar essa dívida, porque o clube já não vai conseguir fazer isso. Então é por isso que o Corinthians não está se importando. Se eles vão trazer o Depay, o Carrillo, que inclusive é uma coisa que me chama muito a atenção. Não dá a entender, Depay oficial. Vamos colocar no... Eu não falei que eu não ia mostrar nada aqui, mas eu vou mostrar porque isso me gera uma curiosidade, cara. Porque ontem o Corinthians, segundo a imprensa, contratou 2 jogadores. Deixa eu entrar no site do Corinthians. Contratou 2 jogadores. O Depay e o Carrillo. Mas nenhum consta aqui como anúncio oficial do clube. Até o momento que eu tô gravando o vídeo. Então, assim... Se fosse uma coisa já sacramentada... Pô, já vazou que contrataram o Depay e o Carrillo. Vocês não acham que, de alguma forma ou de certa forma, já era para estar sendo divulgado? E, cara, por enquanto, não tem nada aqui, tipo, absolutamente nada. Agora, a mídia já contratou o Depay, ou seja, teve um vazamento, uma antecipação e, cara, está tudo certo. Ó, faltam apenas detalhes, ó. Na NFL ontem teve o jogo, né? Aí o Augusto falou aqui, ó, quando que quer anunciar o Memphis aí. Então assim, rapaziada, voltando pra câmera aqui, que a gente estava gravando. Tanto faz pro Corinthians se essa dívida vai aumentar em 100 ou 200 milhões. Perante o valor que ela já tá, se ela aumentar mais 100, mais 200 milhões, tanto faz. Eu vejo que o fim do Corinthians vai ser o mesmo. A tentativa da Gaviões ali, a cabeça por trás daquilo, tentou indicar pro clube que, ó, a torcida paga esse estádio. Por quê? Porque a torcida do Corinthians não quer o modelo SAF. A Gaviões não quer o modelo SAF. Então ela está indicando e se posicionando politicamente, olha, a gente paga, vocês não estão conseguindo fazer? A gente faz aqui, ó. A gente vai criar um modelo de financiamento e a gente vai pagar isso daí. Só que o que acontece? O clube e a torcida vai conseguir pagar esse estádio? A gente precisa ver na prática qual que vai ser essa arrecadação. Eu acho que vai passar por muito longe. O Corinthians vai continuar subindo a sua dívida. E aí o grupo OTB Esportes é um dos candidatos a comprar o Corinthians. É um grupo que já aloca jogadores aí no futebol brasileiro, futebol internacional. Inclusive o do Cruzeiro lá, o Lautaro Dias, é um jogador OTB Esportes. Você consegue ver isso aqui, ó. Consigo mostrar para vocês, ó. Lautaro Dias. E por que eu consigo falar da OTB? Porque desde o Palmeiras, da montagem lá atrás, o grupo OTB ele foi extremamente relevante com alguns jogadores, tá? O Palmeiras teve alguns jogadores da OTB Esportes. Só que essa empresa hoje ela pode estar com outras empresas funcionando, né? Tipo assim, em paralelo, que não leva o nome da OTB. Mas aqui, ó, a OTB tem bastante jogador aqui no futebol brasileiro. Ó, teve o Cuejar, que passou pelo Flamengo, o Hércules, o Everton do Palmeiras hoje é da OTB, o Lautaro Dias é da OTB, o Gilberto, atacante lá, é da OTB. Então, assim, tem alguns jogadores que hoje a média de valor desses jogadores ela não é, nossa, uma média espetacular. Na verdade, a OTB ela nunca teve, através da OTB, né, a não ser em outro grupo que pode estar linkado, jogadores lá do mais alto patamar. Então, o Corinthians quer a dívida, porque a dívida já não importa mais para o Corinthians, se vai subir 100, 200 ou 300 milhões. A Leila Pereira, a segunda frase que eu queria trazer para cá é:
Tem clube que contrata e não paga. Ela já falou isso mais de uma vez, e é verdade isso. O Palmeiras, desde a chegada da Crefisa, eu não lembro de nenhuma, isso lá desde o Paulo Nobre, tá? De nenhuma notícia de atraso de pagamentos. Se teve, foi ainda lá em 2015 alguma coisa. Ou seja, 2015, 16 para frente, até os dias de hoje, o Palmeiras não atrasou mais pagamento. Isso também acontece no Flamengo. Tá? Até onde eu sei, eu não lembro de noticiário que o Flamengo atrasou pagamento, direito de imagem dos atletas. Isso coloca Palmeiras e Flamengo numa condição especial aos demais. Agora chega o Cruzeiro, né, com as contratações e um modelo de compra também, né? Você tem o Botafogo, você tem já vários clubes SAFs, até o Curitiba também é uma SAF. Então é isso que a gente tem que ter na cabeça hoje. A gente cobrar o fair play financeiro, a gente precisa lembrar algumas variáveis. Quando a gente vai jogar Mundial de Clubes, todo mundo, não é unânime, que fala que o Brasil não tem condição de competir com a Europa. Aí chega um investidor europeu ou norte-americano e a gente quer colocar uma regra sem liga. Na verdade, cara, eu acho que precisa acontecer infelizmente, esses extremos, que é Botafogo e Corinthians hoje, para a gente achar um equilíbrio para a parada. Hoje não se tem um equilíbrio. Então, por isso que eu não consigo compreender a gente tentar achar uma regra sem ela existir. Sem ela existir. Ou seja, com a liga você aí sim vai discutir teto de gasto, como que vai ser a descentralização das transmissões e quanto que os clubes vão receber pelas campanhas, a divisão dessas receitas, e aí sim a gente vai chegar lá no teto de gasto também. Então salário, depois a gente vai chegar no teto de gasto de o quanto é permitido cada clube gastar, ou se... Não vamos colocar um teto de gasto, mas a gente vai colocar perante a arrecadação. Entendeu? Uma responsabilidade. Não se tem responsabilidade desde que eu virei torcedor. Eu sou torcedor do Palmeiras desde 94, eu nasci em 90. Né? Minha primeira camiseta, eu já contei essa história, eu ganho em 94 do meu pai. Desde 94, 95, 96, sou torcedor do Palmeiras. O que só se via era antecipação de receita pelos dirigentes, pelos cartolas, não se sabe o que faziam com o dinheiro. E os clubes gerando dívidas, tem clube que provavelmente tem dívida desde do início dos anos 2000. São dívidas lá dos anos 2000. Deve ter clube que tem dívida ali de 2006, 2008, até hoje acumuladas aí. E a gente está querendo discutir uma coisa que parece que vai andar assim, só que nunca aconteceu. Nunca ocorreu de fato. Então, eu vejo que a imprensa, o que ela faz? Ela usa disso para audiência e clique. E a galera, por isso que eu falei, mano, fica até no vídeo até o final. Porque não se trata de acusar uma coisa ou outra aqui. Mas se trata da gente trocar uma ideia de como que é o fato hoje. E não as teorias. Porque teoria tem um monte. Teorizar as coisas é fácil. Agora, na prática, que é o assunto central do vídeo, o Flamengo vai estar todo mundo correndo atrás do Flamengo. Porque o Flamengo, como arrecada mais e já limpou o seu processo bem, volto a dizer, eu não sei como que vai ser as obrigações do estádio, que pode gerar uma série de dívidas para o Flamengo a partir de agora. Eu não sei. Precisa, e nem você que está do outro lado que é flamenguista sabe, tá ligado? Acho que quem sabe é quem está lá no poder do Flamengo um pouco. Então não adianta vir aqui no comentário e falar, não, vai ser feito por empresa. Isso daí é o que te contaram. Aí tem que ver a prática se é assim. Então a gente não sabe se vai gerar. Se não gerar dívida nenhuma pro Flamengo, o Flamengo está muito na frente. Está até na frente do Palmeiras, perante a sua dívida. E aí a gente vai aprovar o fair play financeiro, o poderio do Botafogo cai do dia para a noite, o Fortaleza não, porque tem um elenco até barato, mas o do Palmeiras vai cair também. Apesar da receita ser alta agora, não se tem uma garantia que todo ano vai vender um Estevão e um Hendrick, tá? Então, bateu lá em cima hoje, ano que vem tem que vender o Luigi igual vendeu o Estevão, o Hendrick e o Luiz Guilherme. A gente não tem essa certeza aqui. Então, vai criar uma diferença, lembra? A tal... falava espanholizar, eu acho, sei lá o termo disso, essa porcaria, o Flamengo e o Palmeiras ser Barcelona e Real Madrid. Vai acontecer, só que só com o Flamengo, na minha visão. Porque hoje a gente já vê um modelo dentro do Palmeiras que cria diferença. Tanto que para mim as eliminações se dá por isso. A gente foi eliminado por Flamengo e por Botafogo dentro disso que a gente está debatendo nesse vídeo, pela diferença que tem.
Se o clube tivesse um time top, top mesmo, que é o que a gente gostaria que o Palmeiras tivesse, o Palmeiras não se acovardaria no jogo de ida como se acovardou contra o Flamengo. Então não há nada que aconteceu com o Palmeiras nesses 2 jogos que o Palmeiras não mereça. Contra o Botafogo deixou para jogar no final do jogo. Se o clube fosse, se o Palmeiras estivesse acima, como dizem que tá e não tá, o Palmeiras não teria sido eliminado dessa forma. E tão pouco teria sido eliminado pro Boca e tão pouco pro Atlético Paranaense. Então, se criar esse modelo de fair play do jeito que o Flamengo está desejando, a estratégia do Flamengo é muito clara. Peraí, a gente demorou, talvez justa, mas é clara. Peraí, a gente demorou 10 anos para colocar a coisa em ordem. Como é que o Botafogo coloca em 3 e já está competindo com a gente? Cenário sem regras. Cenário sem regras. O cara tem grana, a Leila tem grana, só que a Leila não comprou o Palmeiras. Talvez o Palmeiras, com um brinquedo na mão da Leila, ela fizesse a mesma coisa. Não dá para saber. Ou então não. Ou então não. Administraria no low, tentaria ter um lucro full, preços de ingresso lá em cima, arrecadaria para o clube, que no caso seria para ela, lá em cima, a gente teria que falar muito pouco. Porque se lá na frente a Leila comprasse o Palmeiras, por exemplo, e o Palmeiras mantém uma média lá em cima, você vai chegar e vai reclamar para a Leila o seguinte: olha, não tá legal. Aí ela vai olhar para sua cara e vai falar assim: o estádio está lotado. E aí ela vai falar elas já fazem isso, mas ela vai fazer categoricamente, não vai ter o que falar. Como que é o poder de uma torcida organizada quando o clube é uma SAF? Vamos discutir isso? Principalmente se essa organizada não tiver lado a lado com o dono do clube. O dono do clube pode simplesmente diminuir o setor norte, fazer uma outra coisa ali, se ele quiser. Então tem várias coisas nesse modelo SAF que, se aprovado, hoje está ruim de um jeito, amanhã pode estar ruim de outro, para outras pessoas. Vai impactar positivamente em algumas, negativamente em outras. Então eu acho esse debate do fair play financeiro caberia live, aí eu separaria todas as falas que se tem da Leila sobre o assunto, do Spindle, do Landim, do Textor. Só que, cara, eu ainda acho cedo. Eu acho que ainda ele começou assim, ó, troca de farpas. Por quê? Porque os clubes perceberam só agora. Primeiro eles deixaram rolar. Deixou rolar. Começaram a perceber na prática que, opa, peraí, realmente é real. É o Botafogo líder, Palmeiras eliminado, Botafogo na Libertadores. Sabe qual que é o próximo a chorar? São Paulo Futebol Clube, caso seja eliminado pelo Botafogo. Aí você vai ver mais um clube chorando aí a respeito. Vai usar o calendário, vai falar do Botafogo, vai usar as contratações, caso seja eliminado. Porque os clubes eles demoraram para entender que o processo da SAF é isso que a gente está vendo aí. É minimamente, num curto espaço de tempo, o empresário milionário, bilionário, desculpa, vai fazer com que um clube chega no seu mais alto patamar, sem precisar necessariamente de todos aqueles processos da contratação, da venda, da gestão, porque os clubes ainda, para mim, fazem isso muito mal com as suas receitas. Então, esse processo que os empresários fazem acontecer rápido é porque no outro meio dele ele já está acostumado a fazer isso. Então ele pega o meio do futebol, que são valores lá em cima, e conseguem multiplicar esses valores de uma forma rápida. É só ver o Ronaldo no Cruzeiro: custo de aquisição, custo de venda, custo de operação. Se você olhar assim, mas o Ronaldo fez o Cruzeiro respirar. Cara, na verdade ele pegou, fez respirar, num curto espaço de tempo, valorização mínima, já passou para frente e tá tudo certo. Aí eu fico perguntando, será que não dava para o Cruzeiro ter se organizado e ter pensado isso? Só que aí demoraria 10 anos, mas em 10 anos e continuar como clube, daria, mas custaria 10 anos no calendário, né? E isso ia demorar muito mais. Corinthians a mesma coisa. Dá para organizar a casa? Dá. Mas aí não dá para contratar o DP, né? Não dá para contratar vários jogadores. O próprio Coronado não dá para contratar. Você teria que fazer o Biro jogar de alguma forma. Você teria que ter um técnico que fizesse o Biro ser importante. É um exemplo. Só que isso é o Palmeiras fez. Trouxe um treinador que administra jogador do nível Bruno Rodrigues, com todo respeito, que está machucado. Do nível do Rony.
do nível a discutir a renovação do Rocha. Isso ele soube fazer. Isso o Palmeiras sabe fazer. O Palmeiras foi criando esse processo em volume de contratações e manutenção de elenco. Bom, queria saber a opinião de vocês, mas, em conclusão, o fair play financeiro hoje, sem um conjunto de regras, o Flamengo vira o Real Madrid aqui no Brasil. Tamo junto, rapaziada. Deixe sua opinião aí embaixo. Um abraço e valeu.